O Enigma. Maria Gertrudes pelo Espírito J. W. Rochester. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Final. Capítulo 4. Pazargadas. Em Pazargadas o assunto era sempre o mesmo. Cambises e Prechaspes conversavam a sós. Prechaspes, uma vez que nada vistes sobre Esmerdes, deves manter-te alerta, pois acredito que alguém continua por trás da cortina. É necessário que continuemos, aos olhos alheios, acreditando em sua morte, orientou Cambises. Está bem, Majestade, até que descubramos o real suspeito, continuaremos nosso plano, disse Prechaspes, acreditando na inocência de Cambises. Satisfeito com sua lealdade a ele e à coroa, Cambises decidiu, na próxima lua cheia, ir à floresta para cultuar em Moloque, pois sentia falta daquele contato. Vagamente surgiu-lhe na mente a cena no templo de Amon e suas vítimas, que ele fazia questão de esquecer, desde que vira o sol de Osíris. No culto a Moloque desvendariam a morte de seu irmão. As circunstâncias não nos favoreceram a cerimônia no Egito, mas aqui temos nosso altar e para lá iremos quando for lua cheia, disse Cambises, referindo-se ao culto a Moloque que havia sido suspenso. Os persas sofriam a influência religiosa da Babilônia e não toleravam outros cultos. Cambises estava descontente com tudo e com todos, seu instinto sanguinário aflorava. Cercado de inimigos, sentia-se cobrado nas mínimas atitudes. Aquele atrito com a oposição acabou por desgastá-lo. Detestava os nativos da Babilônia e da Caldeia. Prechaspes aproximou-se dele, preocupado com o desencadeamento dos fatos. Os boatos haviam se espalhado por todos os lados. Não temes, Majestade, que os judeus se voltem mais contra ti. Histaspes os tem aliciado e noto que a tua volta trouxe um descontentamento geral. Eu sei, Prechaspes, é por isso que precisamos de Moloque, assim ninguém nos vencerá. Necessitamos de soldados fortes e guerreiros. Essa é a força da Pérsia. Ele tinha a esperança de que o culto os fortalecesse para a próxima guerra. Ficou contente com a lealdade de seu conselheiro e decidiu antecipar e realizar o seu desejo. Prechaspes, terás o teu posto de honra. És o único a quem posso confiar o mais alto cargo na Pérsia. Mandei vir tua família. Permanecerás em Susa enquanto examinarei as fronteiras do Egito. Satisfeito com o cargo, Prechaspes não sabia o que dizer. O rei estava muito enigmático, parecia distante, mas era assim que ele ficava antes dos malditos cultos. Prechaspes estava convicto de que Tanaoxares se ocultava em algum lugar bem seguro. Esmerdes desaparecera sem deixar vestígios, aliás, ao sair para a Pérsia, o mago não quis conversar, preferiu ficar em meditação como era seu costume. Antes de chegarem à Pérsia, ele e os outros homens que o acompanhavam desapareceram misteriosamente. Capítulo 5. Aristona sacerdotisa. Aristona não se conformava com a morte de seu amado irmão. Emagrecera, seus olhos estavam fundos e duas olheiras assinalavam seu sofrimento. Estava ansiosa para voltar ao Egito e rever Artestes. Viu Prechaspes e Cambises caminhando entre as colunas do palácio e foi encontrá-los. Voltemos ao Egito, Cambises, a Pérsia somente nos tem trazido dor, pediu entre lágrimas. Eu também anseio voltar ao Egito, mas antes quero descobrir alguma pista sobre o desaparecimento de Tanaoxares. Aristona, então, confessou-lhe. Ó, Cambises, devo confessar-te o que vi, se isto puder ajudar-te. Tudo que se relacione a Tanaoxares, interessa-me, disse Cambises. Eu vi Esmerdes, afirmou Aristona. Aristona, tu viste Esmerdes? Indagou o rei, surpreso, pois sabia do que ela era capaz. Cambises pareceu sair daquele estado depressivo para prestar atenção à declaração da irmã. Sim, vejo-o como se fosse um ente alado adejando sobre as coisas. Ele surge inesperadamente e não posso ouvi-lo. Sinto que ele deseja falar-te, Cambises. É por isto que desejo voltar ao Egito, pois não tenho mais sossego. Vejo uma espada atravessada em sua garganta e sua agonia me enlouquece. Peço-te, deixa-me voltar ao Egito, de onde não deveria ter saído.
Sinto que preciso saber algo sobre Esmerdes e somente Hannover poderá me auxiliar. Ele tem poder sobre os mortos. Os dois homens entreolharam-se. Aristona via os espíritos, talvez ali estivesse a chave do mistério. Estava falando a verdade e seu semblante expressava a angústia de sua alma. Estás louca, Aristona. Esquece Esmerdes, disse o irmão. Tenho medo, Cambises, não consigo dormir, explicou ela, sofrendo mudanças físicas, pois sua pele morena tornara-se pálida e seu estado físico e emocional requeriam cuidados. Aristona estava fraca, muito fraca, prestes mesmo a sofrer um desmaio. Se Aristona vê o espírito de Esmerdes, é porque ele morreu. Exclamou Cambises, que tinha esperanças de encontrá-lo. Majestade, ele desapareceu, mas garanto-te, não o vi morto. Explicou Prechaspes, que sabia como o rei era supersticioso e impressionável. Ah, Prechaspes, se atentaram contra Esmerdes, atentaram, também, contra mim. Aristona, estás demasiadamente desgastada pela viagem, vá descansar. Ordenou-lhe. A partir daquele momento, Cambises aumentou a guarda à sua volta. Sentia-se rodeado de inimigos, mas seus espiões eram muitos. Decidiu que, após o culto a Moloque, retornariam ao Egito com o exército. Muitos pensamentos ardiam em seu cérebro, porque sua intuição lhe dizia que o possível assassino de Esmerdes estava entre eles. Desconfiava de Dario, mas não tinha nenhuma prova. Prechaspes afirmara que eles seguiam bem à frente, talvez não houvesse tempo para serem alcançados por ele. Lembrou-se dos conselhos de seu pai. Suas palavras estavam nítidas quanto à divisão de seu império entre os dois. Manter-se-ia fiel ao pedido paterno. Tanaoxares, se vivesse, governaria com ele. Fingiu acreditar na inocência de Dario e passou a observar as atitudes daquele que ambicionava o trono da Babilônia e da Pérsia. Raciocinou consigo mesmo, enquanto recostou a cabeça numa almofada e afagava seu cão pastor: se eu morresse agora, quem assumiria o meu reinado? Quem senão esse imbecil? A tossa estava cega, tornara-se sua aliada. Restava-lhe Aristona. Algumas vezes, os comentários sobre a morte de seu irmão se intensificavam. Alguém tinha interesse em que se acreditasse que o Bardia estava morto. Istaspes e Dario eram os que mais o afirmavam. Como poderiam ter tanta certeza, se ninguém encontrara seu corpo? As dúvidas eram tantas, que nem Prechaspes ficou isento de ser vigiado. E se Prechaspes estivesse mentindo? Pensou, desconfiando de seu fiel escudeiro. Cambises não tinha mais sossego. Não sabia em quem poderia confiar naquele reino cheio de intrigas e traições. Prechaspes assumiu o lugar de Istaspes, contrariando a aristocracia persa. Os magos que rodeavam a corte de Cambises acercaram-se do novo governador e se colocaram à sua disposição. Mais felizes ficaram quando souberam que Cambises levaria Istaspes para Ecbatana. Colocando Prechaspes no governo, ele saberia avaliar a reação de Istaspes, que estava velho, mas mantinha seu tino guerreiro. Cambises necessitava de sua experiência para organizar seu exército que seria treinado em Ecbatana. O Diaorresne, serás o secretário-mor de Prechaspes. Coloca vigias junto aos ministros, pois necessitamos saber tudo o que se passa em todo o Irão. As ordens do rei eram sagradas. Istaspes e Dario passaram a odiar Prechaspes, que se interpunha aos seus planos e, ao se unir àqueles magos, os prejudicava. A tossa, envenenada por Dario, estava certa de que seu irmão fora assassinado pelo próprio Cambises e Prechaspes teria sido o autor. Para Dario continuar seus ignóbeis projetos, faltava lançar a dúvida em Aristona, pois, aos poucos, conseguiria aliciar o Diaorresne e enfraquecer os conselheiros de Cambises. Por direito, ele deveria ocupar o lugar de seu pai, mas este somente o colocaria se descobrisse o paradeiro do irmão. Não hesitou em formular um plano para corrigir aquela situação. Eliminando Prechaspes, Cambises se enfraqueceria. Dario começou a fomentar um plano em que necessitaria muita diplomacia para chegar ao êxito.
Aristona tecia uma almofada, quando percebeu alguém se aproximar e viu Dario junto dela com a respiração um tanto ofegante. Dario, estás estranho, desde que aqui chegaste, ou será minha impressão? O que se passa contigo? Indagou, apesar da natural antipatia, vendo que seu aspecto não estava bom. Nada, Aristona, apenas a morte de Esmerdes me preocupa e o desaparecimento de seu corpo. Aristona, ao ver o espírito de Esmerdes, talvez pudesse descobrir o autor de sua morte ou saber o lugar onde ele se escondera e, para sondar a cunhada, investiu. Encontraram um homem afogado com uma lança atravessada na garganta. O cadáver estava irreconhecível. Tudo nos leva a crer que se trata do próprio Esmerdes, mas ninguém pode afirmá-lo, com segurança. O corpo a que ele se referia fora encontrado em decomposição, assinalando que a data de sua morte teria sido anterior à de Esmerdes. Eu soube, Dario, mas Cambises duvida que possa ser Esmerdes. Ele não quer mais que se comente este fato no reino. Tudo nos leva a crer que o Bardia se interpunha a seus cultos, e talvez fosse sacrificado pelos interessados, disse Dario, sutilmente, desejando lançar-lhe uma dúvida. Soube que, hoje mesmo, serão levadas novas vítimas a Moloque. Cambises teima em contrariar o espírito de seu pai. A única pessoa capaz de convencê-lo és tu, Aristona. Cambises não ouve a mais ninguém. Dario queria conquistar-lhe a confiança, mas Aristona parecia não lhe dar ouvidos. Ela se recusava a ter intimidades com ele. Tratavam com certa frieza e ele não encontrava meios para envenenar seu coração. Nenhum deles desconhecia o que acontecia naqueles cultos terríveis na floresta, mas ninguém ousava comentar. Atossa viu-os conversando e se aproximou enciumada, julgando que Dario a estivesse traindo. Os dois tratavam daquele assunto como se estivessem confidenciando, pois era proibido qualquer assunto sobre os cultos. Olha, quem eu vejo. Há mais de uma hora, procuro-te, Dario. Exclamou Atossa, nervosa, e encarando a outra. Aristona nem fez caso dos ciúmes da irmã e saiu sem lhes dar atenção, ocupada com seu trabalho. Capítulo 6. Moloque. Naquela noite enluarada, em plena floresta, aconteceria mais um terrível culto. Numa clareira abriram um enorme salão ao ar livre, longe de qualquer olhar. Istaspes e seus aliados, que detestavam Cambises, haviam descoberto o local do infame culto. Decidiram que, naquela noite, terminariam com aquela farsa e limpariam a Pérsia de sua funesta influência. Enquanto Cambises e Prechaspes organizavam a cerimônia, Dario e seu pai seguiam, passo a passo, a ida e vinda de escravos que carregavam para a floresta, comidas, roupas, móveis e outros apetrechos que usariam durante a cerimônia. Ficaram mais preocupados quando viram que alguns influentes magos também aderiram à cerimônia. Tudo preparado. À tarde, enquanto o crepúsculo vermelho do horizonte desaparecia, dando lugar ao manto estrelado da noite, silenciosamente, uma liteira carregada por 4 homens fortes chegava ao local. Era Cambises. Naqueles rostos não se via alegria, seus olhares opacos traduziam seu estado d'alma. O funesto ritual começaria com a chegada do soberano. Os soldados fizeram um semicírculo para o rei passar e depois fecharam este círculo com suas lanças. No centro, o altar de pedras, numa altura de 5 metros e no topo deste, o trono de pedras. As tochas acesas tremiam com as rajadas de vento e davam ao espetáculo um aspecto lúgubre. Na bizarra cerimônia, um deles se fantasiava de Moloque, era o que conduzia o rei ao trono onde se erguia a monumental estátua. Um belo escravo, totalmente nu, elevou ao ar a taça cheia de um líquido. Fez alguns gestos e depois passou-a a Cambises que, com sorriso sinistro e olhar brilhante, sorveu todo o líquido de uma vez. Sua tez tornara-se mais pálida à luz daquele luar. Não se mexia, apenas seus olhos, como 2 chamas, atestavam que, ainda naquele corpo, habitava um espírito. Depois desfilaram para o rei várias jovens, quase crianças. Elas desfilavam, uma a uma e todas eram obrigadas a beber aquele líquido verde.
Outro escravo carregava uma ânfora dourada e Cambises ingeria o raoma, feito especialmente para ele. Instantes após, começava-se a orgia. Ele tornava-se a própria personificação do mal, parecia incorporar o deus Moloque. Dentro do deus horrendo, de pedra, crepitava fogo interno que lhe dava aparência de vida. Algumas escravas não suportavam a forte bebida e desmaiavam. Outras, incorporavam espíritos e dançavam frente ao fogo, enlouquecidas. Entre as jovens escravas enfileiradas, escolhia-se a mais bela, que deveria ficar para o final da cerimônia. Algumas jovens desmaiavam, antes mesmo da cerimônia chegar ao meio. As dançarinas dançavam aos sons dos tambores. Contorciam-se como serpentes e rolavam no chão, até desmaiarem. Dentre as mulheres, uma era escolhida para ser sacrificada. A jovem escolhida e destinada a Moloque era enfeitada como uma rainha, os seios descobertos e o ventre coberto apenas por um véu. Era o ápice da cerimônia. O representante de Moloque ocultava seu rosto sob odienta máscara. Aquele ser sinistro ergueu um punhal, cuja lâmina afiada brilhou. Ensaiou uma dança macabra para dar mais enfoque a seu gesto. Depois retirou do peito no coração da jovem, enquanto o sangue era derramado ainda quente numa taça e entregue ao rei. Impossível descrever o que se passava nesta cerimônia, que atingia o seu auge quando o soberano saciava sua sede de vingança, bebendo o sangue de sua oferenda. Ouviu-se um grito de guerra aos sons dos tambores. Erguida a taça, Cambises pronunciou as palavras: "Salve, Moloque, Deus infernal! Que moram todos os inimigos do rei." O odor de carne queimada e os gritos infernais espalhavam entre os soldados e escravos uma ruidosa algazarra e muitos daqueles jovens não conseguiam retornar, com vida, a seus lares. Cambises acreditava que aquele sangue fosse capaz de aumentar seus poderes, dilatar sua vida e manter sua juventude. Depois todos dançavam e bebiam o sangue de outras vítimas levadas, posteriormente, ao sacrifício. O deus Moloque descia e falava com Cambises. A natureza parecia chorar, porque o próprio vento desejava apagar o fogo que ainda crepitava nas labaredas de sangue. Uma rajada de vento apagou as piras, somente a lua brilhava lúgubre e triste sobre aquele amontoado de vítimas da ignorância e insensatez. Istaspes e Dario sentiram que nada poderiam fazer, por enquanto, contra o rei, cujo exército era forte em comparação com os seus aliados. Teriam que esperar seu regresso ao Egito e agiriam na sua ausência. Capítulo 7. No Egito. Após um mês, Cambises retornou ao Egito. A possível morte de seu irmão havia modificado o rumo dos acontecimentos. Prechaspes, também, era necessário em Susa e o manteria informado. Pela primeira vez, o rei ficou decepcionado, ao perceber que aquele Moloque, em quem tanto confiara, não lhe saciara a curiosidade, uma vez que a morte de Esmerdes permanecia um mistério. Talvez Aristona estivesse certa. Na fascinante terra dos faraós encontraria sua resposta, pensou. No Egito, podia relaxar um pouco e dedicar-se à arte que tanto apreciava. Ele contava com inúmeros aliados. Incentivado por Aristona, Cambises iniciou o trabalho de novas estátuas, através de Artestes-Dar. Os amantes conseguiam manter seu relacionamento no mais completo anonimato. Passaram-se meses e Aristona percebeu seu ventre arredondado. Estava grávida. Aristona ocultou sua gravidez enquanto pôde. Todos deveriam pensar que aquele filho pertencia a Cambises. No intuito de preservar a vida de sua amada, diminuir seu sofrimento, Artestes continuava no palácio, trabalhando para seu soberano com esmero e atenção. Criou, para seu deleite, novos adornos para compor seu vestuário. Seu novo desafio era uma estátua do rei. Um grupo de artesãos também foi contratado para a nova tarefa. Artestes-Dar, enquanto trabalhava no palácio, sentia-se protegido por sua própria arte, conhecia todas as intrigas palacianas e os detalhes das campanhas de Cambises. O artista ganhou a confiança plena do rei. Certo dia, Artestes ouviu um comentário de escravas que limpavam os aposentos e seu coração encheu-se de dor.
A princesa está esperando um filho do rei, comentava Nefer com a outra escrava. Maus presságios nos aguardam. Um irmão não pode engravidar a irmã, pois é um sacrilégio que se faz ao próprio Deus, respondeu uma judia. De Cambises tudo se pode esperar, Mirtes, mas o Bardia, ontem, tornou a aparecer a Aristona e ela se encontra prostrada, porque acredita ver o espírito do irmão. Isto acontece por causa das beberagens que o rei a obriga a ingerir. Vi com meus próprios olhos ele obrigá-la a beber novamente aquele líquido. O rei trouxera uma planta da Pérsia, que um escravo cultivava com o maior esmero, num dos jardins. O ciúme que ele tinha da planta, levou as escravas a crer que era de lá que ele extraía a bebida que tornava a Aristona debilitada. Cambises colocou guardas para que ninguém se aproximasse da planta. As duas aias conversavam sem serem percebidas por Artestes, que ouvia e registrava tudo, confirmando suas suspeitas. Ele obriga Aristona a partilhar com ele aquele êxtase, pensou o artesão, penalizado, porque Aristona, para preservá-lo, lhe ocultava o que acontecia na alcova de Cambises. Artestes temia pela vida de sua amada e de seu filho, se ela continuasse ingerindo aquela bebida tóxica. Procurou-a, secretamente, insistiu na veracidade daqueles falatórios. Aristona, mediante seu olhar e cansada de sofrer, não lhe negou o que se passava. Então Artestes lhe propôs fugirem. Minha amada, planejemos nossa fuga, pois nosso filho não resistirá a essa bebida que Cambises te obriga a beber. Disse examinando sua barriga e a extrema palidez que a jovem apresentava. Duas enormes olheiras denunciavam seu grave estado de saúde. Cambises obriga-me a beber para que eu lhe conte os segredos que nos envolvem, ele deseja que eu fale onde se encontra Esmerdes. Obriga-me, através do ritual, a delatar seus inimigos. Já não suporto mais. Tenho desmaios prolongados e procuro resistir, pranteou sua desdita e encostou a linda cabeça no ombro de seu amado, procurando abrigo. Artestes abraçou-a carinhosamente e disse: Meu amor, vou libertar-te. Vamos fugir, tenho amigos que nos ajudarão. Acredito seja impossível afastar-me daqui, replicou a jovem, desanimada. Na próxima noite, após o ritual, quando Cambises estiver dormindo, fugiremos numa carroça. Disfarçados de camponeses, deixaremos este lugar repleto de maus presságios, disse ele cheio de planos. Como eu desejaria ter nosso filho longe daqui. Qualquer caverna seria melhor que este luxo infeliz. Oh, meu amado, queira Deus que esteja certo. Este mesmo Deus que anuncia um Salvador para o mundo, o Deus bom possa nos tirar deste cativeiro. Já não suporto mais tantas loucuras. Necessito respirar o ar puro da aurora. Estarei contigo, meu amado. Nosso filho haverá de nascer longe de todo o mal, desabafou Aristona, sonhando com a possibilidade de se ver livre daquele peso. Os enamorados beijaram-se apaixonadamente e se despediram antes que alguém os visse. Capítulo 8. Um vago lampejo de felicidade. Cambises ainda não havia percebido o estado de sua irmã. Em poucos meses, Aristona não poderia mais esconder sua gravidez. Certo dia, o rei havia sofrido uma forte crise. Depois da crise, ficou muito alerta, seus olhos pareciam ver além da matéria. Toda a sua cabeça parecia ter olhos. Viu Aristona passar e a chamou. Aristona, pequena flor, vem. Não havia como fugir, não suportava suas crueldades. Seus sentimentos, mesclados de amor e ódio, formavam uma mistura que nem ela mesma podia compreender. Meu irmão, não provoques mais a ira dos deuses. Reclamou Aristona, porque Cambises, recentemente, havia mandado açoitar alguns egípcios, que morreram em consequência dos maus tratos. Por que me dizes isto, Aristona, do que sabes? Nada sei, apenas desejo que não provoques mais os egípcios, devolva-lhes a liberdade. Este povo é predestinado a uma missão no mundo. Aristona, por que não torna claras as tuas palavras? Não provoques tu a minha ira, e conta-me o que sabes sobre estes malditos, ou te obrigarei a dizer-me tudo o que me ocultas. Ameaçou-a, nervoso. Está bem, Cambises, dir-te-ei como um último aviso,
pois nosso pai apareceu-me em sonhos e me pediu para alertar-te. Este povo que maltratas tem uma nobre missão, a de trazer o Salvador da terra. Missão que será cumprida mais cedo ou mais tarde e todo o mundo conhecerá o seu poder e a sua soberania, disse Aristona, impregnada das ideias religiosas de Artestes Dar. Ninguém poderá ter mais poder que eu, tola Aristona. Não vês que todos tremem a meus pés? Eu também sou um deus. Disse levantando os olhos altivos e erguendo o queixo, que a barba anelada acentuava. Tu não sabes, Cambises, mas o Deus de que eles falam é imortal. Não é feito de carne que apodrece. Tampouco é feito de pedra sem vida e fria. O Deus dos egípcios é espírito que jamais morre. Foi esse Deus que nosso pai nos ensinou a amar e reverenciar. Por que não obedeces os conselhos de Ciro? Ciro já morreu, teve o seu momento de glória. Respondeu, aquele Deus a que Aristona se referia, seria o sol de Osíris. Ao se lembrar daquele dia, seu semblante ficou sombrio. Perguntou à irmã, com amargura na voz. O que sabes sobre o sol de Osíris? Apesar de tudo, Cambises prestava atenção no que sua irmã lhe falava, principalmente quando estava sóbrio, o que era uma raridade. Nada sei, Cambises, somente o sumo sacerdote é capaz de manter contato com ele. O certo é que aquele ser protegia Hannover. A prova era que ele não tivera coragem de agredi-lo. Naquele dia, ele se sentia disposto a conversar e Aristona aproveitou. Aristona, com a mente voltada para a sua possível fuga, queria preservá-lo de novos sofrimentos. Logo estaria longe, e quem cuidaria de Cambises? Um misto de amor e piedade tomou conta dela, quis falar-lhe pela última vez, mesmo que ele não lhe desse ouvidos. Era sua chance para tentar modificar seu destino de déspota. Sim, Cambises, Ciro morreu, mas sua lembrança vive na memória de todos os que o amavam e é assim que um soberano deve partir, sendo lembrado por seus feitos, disse Aristona com saudade, recordando-se da magnanimidade de seu pai. Porventura, me julgás, minha irmã? Ameaçou-a, severo. Não, Cambises, talvez, no reino, ninguém te ame mais do que eu, por isso me atrevo a te dizer tudo o que te possa ser útil. Perdoa-me a ousadia, respondeu humilde, pois acreditava que aquela seria a última vez que o veria. Sua voz não lhe deixava dúvidas, Aristona por certo o amava. Temia por seu destino. Um raio de felicidade invadiu sua alma e seus olhos brilharam diferente. O rei, ao perceber a ternura daqueles olhos negros que o fichavam, desarmou-se. Por certo ela me ama, pensou feliz, sentindo um lampejo de amor aquecer sua vida. Fazia tempo que os dois não conversavam com calma. A tossa casara-se e se encontrava distante. Esmerdes desaparecera. Restavam eles, eram os únicos com todo aquele colossal império. Lembraram-se dos folguedos infantis, das lágrimas que ele a fizera derramar. Recordou-se, feliz, dos pais, quando contavam com o carinho materno e a proteção de Ciro. Era o prenúncio de uma grande despedida entre eles. Aristona, ao pensar que não mais o veria, seu coração estremeceu, mas Artestes Dar e seu carinho falavam mais alto. Cambises fizera dela uma escrava à mercê de seus caprichos. Ela era o único ser que lhe restava. Observou-a mais detidamente, como se a visse pela primeira vez. Estás grávida? Sim, respondeu corando, porque seu ventre começava a aparecer. Trazes neste ventre, um filho do rei? Perguntou com ternura na voz, admirado. Aristona baixou os olhos, para não encará-lo. Oh! Honrada Aristona, um herdeiro, um Aquemênida. Disse orgulhoso, julgando-se ser o pai. Depois, levantou-se num impulso. Malditos, deuses infernais, pois mentiram, quando me afirmaram que não teria herdeiros. Seus olhos brilharam mais, pareciam duas tochas de fogo, ao se lembrar de antigas revelações. Aristona estremeceu, ele jamais poderia saber a verdade. Cambises havia nascido com um sinal, o estigma do homem estéril, assinalado pelos deuses. Pela primeira vez ela viu os olhos de Cambises brilharem de felicidade.
Nesta noite, quando as estrelas cintilarem, os astros revelarão a sorte de meu herdeiro. Irás comigo para o terraço, pequena flor, desvendaremos os segredos da vida e do destino. Prepara-te, Aristona, porque serás minha rainha. A pobre mulher estremeceu e, ante aquele olhar do qual pareciam sair fagulhas, ela silenciou. Nada poderia fazer para ajudar seu pobre irmão, cujo poder e riqueza subiram-lhe à cabeça. Ao sentir-se amado, queria depositar o mundo a seus pés. Quem poderia entender Cambises? Ele era um enigma. Capítulo 9. Uma surpresa. Cambises, após o diálogo com a irmã, sentiu-se menos infeliz e pareceu amenizar suas atitudes. O rei, incansavelmente, queria ampliar suas conquistas e enviar à Etiópia vários espiões, para estudarem a vida daquele povo e mantê-lo informado. Enquanto isso, seu exército confeccionava novas armas e novas embarcações. Aristona aproveitou a ausência de Cambises e, auxiliada por Nefer, foi ao templo encontrar-se com Hannofer, para se aconselhar. Foi recebida com grande alegria. Aristona confessou-se a Hannofer, pedindo-lhe ajuda espiritual. O belo sacerdote olhou-a compadecido, ao ouvir-lhe os anseios. Hannofer, sinto-me deprimida com a morte de Esmerdes. Sonho com ele quase todas as noites. Até hoje não posso crer em sua morte. Hannofer ouvia sorrindo e bondoso. Cambises não se conforma. Quer uma explicação. Meu irmão pensa que, me obrigando a ingerir a bebida dos deuses, Raoma, eu possa lhe relatar o que ele deseja saber. Conhecendo os efeitos maléficos que a planta exercia sobre a mente, Hannofer ficou sério. Oh, pobre criança! Ninguém para te defender. As lágrimas de Aristona o comoveram profundamente. Nefer, sua aia, ficara na entrada do templo, aguardando-a. Aristona seguiu Hannofer, passaram pelas alas até uma sala, onde poderiam conversar mais à vontade. Ao se verem a sós, o sacerdote enlaçou-a com todo o amor que lhe dedicava. Ele amava aquela jovem, mas nunca tivera oportunidade de se declarar. Vendo-a ali, tão frágil, quase não se conteve. Mas decidiu esperar um pouco, pois Aristona, debulhada em lágrimas, estava muito carente. Não chores, Aristona, vou livrar-te deste martírio. Promete-me que não comentarás o que irei te revelar. Indagou ansioso, o sacerdote. Como me auxiliarás? Perguntou-lhe, admirada. Cambises assassinou teus companheiros. Deverias nos odiar a todos. Se ele sabe que irás me auxiliar, correrás risco de vida, meu amigo. O sacerdote observou-a complacente, porque ela era muito inexperiente. Olhou-a, demoradamente. Aristona, ante seu olhar, julgou que ele percebera sua gravidez. Ingenuamente, ela colocou a mão direita sobre o ventre e contou-lhe. Hannofer, estou grávida. Devido à sua excessiva magreza, Hannofer nada havia percebido e olhou-a, surpreso. Meu Deus, estás a esperar um filho de Cambises? Perguntou o sacerdote com certa tristeza na voz. Não, Hannofer, Cambises pensa que o filho é dele. Deixo que ele continue assim pensando, porque senão mata-me e ao pai da criança. Eu sei. Seu olhar perguntava sobre o pai e Aristona, que confiava nele totalmente, contou-lhe tudo sobre Artestes-Dar. Por um momento, Hannofer quase se traiu, revelando-lhe seu amor, mas conteve-se. Sentiu um misto de ciúme e piedade, misturado ao desejo de protegê-la e decidiu revelar-lhe seu segredo. É mais um motivo para que saibas o que vou te revelar, disse Hannofer misteriosamente. Segue-me. Ela ficou intrigada. Depois seguiu Hannofer por um longo corredor, que foi se estreitando até uma portinhola disfarçada por uma parede. Nesta parede, estava um segredo que somente Hannofer conhecia. Tocou um dos tijolos e, imediatamente, uma porta se abriu. Jamais alguém descobriria que, além daquela parede, havia outros departamentos dentro daquele misterioso templo. Ali estavam alguns segredos que os sacerdotes dispunham para confundir os neófitos. Ainda passaram por várias outras salas e, novo segredo, que Hannofer dominava totalmente, surpreendeu-a.
Somente ele sabia transitar por ali sem se perder, abrindo e fechando aquelas portas que guardavam tantos mistérios. Intrigada, mas confiante, seguiu-o. Hannover inspirava-lhe tanta confiança, que nada temia em sua companhia. Enfim, entraram num aposento e viram um homem de costas. Ao pressenti-los, ele virou-se. Aristona quase perdeu os sentidos, quando reconheceu seu querido irmão. Esmerdes. Aristona. Correram um para o outro e se fundiram num longo abraço. Esmerdes, que felicidade! Estás vivo! Exclamou, apalpando-o, como se tivesse encontrado um tesouro. Como vieste parar aqui? Perguntou, beijando-o. Senta-te, Aristona, é uma longa história. Esmerdes Tanaoxares contou-lhe tudo. Foi então que Aristona soube do atentado de Dario contra seu irmão. Esmerdes conseguira fugir dos assassinos e voltar para o Egito. Hannover dera-lhe abrigo. Além dos dois, somente ela sabia que ele estava vivo. Aquele espaço, onde Esmerdes se escondera, era o túmulo de Hannover, que ele próprio preparara. Ninguém poderia descobri-lo ali, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso. Esmerdes aproveitou a tranquilidade daquele esconderijo para receber sábias orientações de Hannover. Foi ali que ele desenvolveu suas faculdades mediúnicas e se tornou um grande iniciado das ciências ocultas do templo de Amon. O ambiente facultou-lhe estudar a filosofia pitagórica, a astronomia, a mumificação e toda a ciência oculta dada aos iniciados. A sala, cheia de pergaminhos, atestava o esforço de seu irmão que não perdia tempo em se instruir. Sua vida, totalmente reclusa, tornara-o diáfano. Aqueles meses em profunda meditação e estudos, fizeram dele um verdadeiro mago. As paredes físicas que envolviam o Bardia, nunca foram tão transparentes. Sua mente ultrapassava todas as barreiras. Hannover era sua única ponte de contato com o mundo. Aristona não cabia em si de felicidade, ao saber que seu irmão estava vivo. Ciente do segredo, ela considerou. Esmerdes, Dario procurou incriminar Cambises de sua morte, mas não há provas. Nosso irmão sempre desconfiou dele, agora vejo que Cambises, apesar de sua loucura, está certo. Aristona fez uma leve pausa e deu-lhe todas as informações sobre a vida do rei. Fala-me de Atossa, Aristona, pediu o irmão. Atossa não houve ninguém, a não ser Dario. Mas, por que ainda te escondes, querido Esmerdes? Tanaoxares silenciou. Cambises precisa saber de tudo, urgente. Exclamou Aristona, ansiosa. Ele se sente muito só. Todos parecem conspirar contra ele. Não, por enquanto não, Aristona. Agirei no momento certo, explicou o Bardia. Prechaspes foi colocado em seu lugar, Esmerdes, o que contrariou todos os persas. Não seria melhor que tu assumisses teu posto? Disse Aristona, sem compreender o motivo de Tanaoxares se esconder até então. Sim, eu soube, mas Istaspes tornou-se o preferido dos babilônios, que detestam Cambises. Se agirmos precipitadamente, haverá uma rebelião. Compreendes? Além do mais, Dario e o Diaorresne se uniram para derrubar Cambises, revelou a Aristona, rogando-lhe silêncio. É verdade, concordou Aristona. Eu sempre desconfiei de Dario. Mas Cambises deve saber que estás vivo, Esmerdes. Devemos dizer-lhe tudo para se proteger, raciocinou Aristona. Hannover deixou os irmãos conversarem à vontade e, pacientemente, ficou por ali a organizar algumas tabuinhas. Não, nosso irmão e suas atitudes têm angariado para si ferrenhos inimigos. Acredito que nem se contarmos nos dedos seus verdadeiros amigos, os encontraremos, retornou Esmerdes para convencê-la a se calar. Desconfio que além de Dario e o Diaorresne, outros mais estejam envolvidos. Esmerdes conhecia os ferrenhos inimigos que tramavam contra Cambises, a aristocracia persa e os medos que, insuflados por Istaspes, desejavam afastá-lo do poder. Passaram a conversar sobre outros assuntos e Aristona relatou-lhe sua vida pessoal. Esmerdes, ao ficar sabendo que Artestes Dar era o pai de seu filho, disse: Pareceu-me ser um bom homem, Aristona, lembro-me de tê-lo visto no palácio.
Ele precisava de alguém para proteger sua irmã. Quando Aristona contou-lhe seus projetos, Esmerdes aconselhou-a. Aristona, não te precipites, tua fuga poderá ter consequências muito graves. És a única que poderá acalmar a fúria de Cambises, pensa no pobre povo. Falou, com imensa piedade da irmã. Eu sei que seria pedir-te muito, minha querida, mas não é fácil fugir de Cambises. Já imaginaste se tu, também, o deixares? As palavras de Esmerdes calaram em seu coração, mas o que ele lhe pedia era renunciar à sua felicidade. Não, Esmerdes, ninguém avalia o que passo junto a Cambises. 2 lágrimas brilharam em seus lindos olhos negros. Quero o meu filho longe de suas loucuras. 1000 vezes viver no anonimato, meu irmão, respondeu-lhe, sem forças para continuar. Ninguém foge à fúria de Cambises, Aristona, se te pegam, é o fim. Ele tem escutas por todos os lados. Corres perigo, minha pequena flor. Esmerdes tinha planos, mas ainda era prematuro agir. Infelizmente, naquele momento, nada podia fazer por sua família, senão protegê-la com suas preces e torcer para que fossem atendidas. Aristona, ao voltar do templo, estava convencida de que ela e Artestes deveriam adiar sua fuga. Ela era a única pessoa com quem Cambises podia contar. Esmerdes, seu querido irmão, vivia, nem tudo estava perdido. Aquela notícia deixou-a mais tranquila e a certeza de que não estava só, animou-a. Capítulo 10. Mansão dos Mortos. Enquanto isso, Cambises sofria o assédio de suas vítimas, que lhe tiravam o sono. Nos poucos momentos em que dormia, seu sono era agitado e povoado de terríveis pesadelos. Ultimamente, eles se intensificaram, e ele temia dormir e ver aqueles espíritos que o atormentavam. Durante os pesadelos, via Aristona morta, seu corpo franzino, ensanguentado. Percebia seus conspiradores que lhe ocultavam os rostos. A estas premonições somavam-se as entidades espirituais que vinham lhe tirar a paz. Por todos os lados via perseguidores, não confiava em ninguém. Bastava uma leve suspeita e ele sacrificava qualquer um, barbaramente. Nas noites em que seu desespero chegava ao auge, ele mandava chamar os músicos e as dançarinas e com elas ficava até o amanhecer, em grandes orgias. Não faltavam os comentários de que o rei era indiferente ao povo e vivia em meio à devassidão. As crises epiléticas voltaram, frequentes. Lembrou-se de que Hannover conhecia remédios para aquele mal. Certo dia, vencido pelo desespero, procurou o sumo sacerdote. Este, ao vê-lo adentrar no templo, assustou-se, porém, controlou-se. Terá Aristona lhe revelado sobre Esmerdes? Pensou angustiado. Pelo seu aspecto, num relance de olhos, Hannover tudo adivinhou. Felizmente, as intenções de Cambises eram outras, constatou que ele desconhecia que Esmerdes estava oculto no templo. Ouviu-o com profunda atenção. O rei vinha em paz, vencido pelo cansaço de sua mente. Cambises deveria estar muito mal para procurá-lo. Ao se inteirar de seus problemas, serenou-se. O rei vinha apenas buscar um pouco de conforto. O sacerdote transmitia-lhe paz e segurança. Ele não compreendia por que aquele homem, em plena glória, vivia ali, solitário. Hannover lhe parecia tão tranquilo, enquanto ele, cercado de todo o poder, não conseguia nem um pouco de paz. Que magnetismo o atraía para ele? Por que não o matara de vez? Que Deus era aquele que ele guardava no coração com tanto amor? Recordou-se daquele dia em que se encontrou com o sol de Osíris. Não, jamais retornaria ao sol de Osíris. Jamais. Duelava consigo mesmo, perante aquele sacerdote que o ouvia com atenção e silêncio, mas parecia auscultar sua alma e desvendar seus sentimentos. Seu olhar sereno parecia consolá-lo de suas desditas. O silêncio de Hannover o desconcertava sobremaneira, seus olhos profundos devassavam o fundo de sua alma. No entanto, ele respondia-lhe apenas o necessário. Súbita vontade de ajoelhar-se a seus pés e pedir perdão pelo que fizera invadiu-o por um momento. Mas o rei não desejava trair seus sentimentos.
Enquanto toda essa gama de pensamentos dominava o cérebro de Cambises, Hannover manipulou um remédio, que colocou num frasco limpo e seco, lacrou e depois lhe entregou. Toma, meu filho, te sentirás melhor. Cambises pegou o frasco de remédio e saiu dali quase fugindo. Não conseguia odiá-lo. Hannover olhou-o se distanciar e voltou aos seus afazeres, lamentando aquele pobre homem, que dirigia o destino de seu povo. Capítulo 11. A festa. Sombrio e angustiado, Cambises regressou ao palácio, decidido a esquecer o sacerdote. Procurou se distrair. Lembrou-se de sua estátua e chamou o artesão. Quero ver a minha estátua. Artestes imediatamente o levou à sala dos escultores. Cambises ficou surpreso e admirado ao ver sua estátua quase pronta. A colossal estátua media cerca de 3 metros e se parecia muito com ele. Vaidoso, Cambises examinou o trabalho e, satisfeito com o artista, elegeu-o seu assessor. Novos trabalhos surgiram e exigiram outros artistas para auxiliar a Artestes. Naquela azafama de novos artesãos, Aristona e seu amado quase não se viam para não despertarem suspeitas. Cerca de 30 pessoas trabalhavam no palácio, incansavelmente. Algumas esculturas deveriam ficar prontas, imediatamente, para ornarem a embarcação do rei. Na proa do navio, Cambises exigiu a sua própria esfinge com 2 asas. Ao terminarem o trabalho, o monarca quis comemorar a realização das belas peças de arte com seus autores e deu uma festa para expor todos os trabalhos no pátio, de onde seriam transportados para os cais. A exposição dos trabalhos era muito diversificada. Além das esculturas, havia toda sorte de objetos que deveriam decorar a cabine real. Cambises sorriu, satisfeito, ao ver canecas, potes, vasos e outros utensílios em ouro, outros em prata e outros em cobre, ricamente detalhados para o seu deleite e utilização. Outra série de objetos artísticos seriam levadas como ofertas para conquistar os etíopes e os cartaginenses. A festa culminou em grande orgia. Aristona e Artestes permaneciam, discretamente, longe um do outro, como se fossem 2 desconhecidos. Seus olhos, no entanto, traíam a todo o momento, o amor que sentiam, e não conseguiam enganar um observador arguto. Aristona estava belíssima, a gravidez lhe emprestava um ar especial. Ele, por sua vez, estava muito saudoso de ficarem juntos, trocarem algumas frases. Felizmente, todos estavam muito embriagados para observarem os 2 enamorados. A festa somente serviu para que Artestes acompanhasse, em loco, o comportamento do rei naquelas orgias e compreendesse o quanto Aristona vinha sofrendo. O rapaz quase se traiu, ao assistir a uma deprimente cena. Cambises obrigou a irmã a beber com ele. Virou seu rosto e, abraçando-a pelas costas, prendeu-a, depois fê-la ingerir a sua bebida preferida. Não ficando contente, beijou-a, repetidas vezes, sem o mínimo respeito aos convidados e à sua gravidez. Era assim que a tratava quando se embriagava. Perdia o controle sobre si mesmo e submetia todas as mulheres ao sabor de seus desejos e paixões. Artestes, enciumado, deu um passo à frente, mas foi contido por um forte braço que o puxou para trás. Era Menés, um artesão que fora contratado por ele mesmo e se tornara seu amigo íntimo. Há algum tempo vinha observando as atitudes de Artestes e já adivinhara aquele amor clandestino. Contente, estás louco? Pediu-lhe o artista, recém-contratado. Artestes olhou-o, nervoso. Deparou com seu olhar severo. Só então percebeu o gesto insensato que estava prestes a fazer. Obrigado, Menés, perdi o controle. Eu sei, respondeu o amigo, compadecido. Voltou a si, procurou se recompor rápido e afastou-se, sem demora, antes que seu ciúme o traísse e colocasse suas vidas em risco. Capítulo 12. Um grande amor. Artestes Dar, ao sair, lançou um olhar de desprezo àquele final infeliz. Estavam todos dominados pelo rei. Ao perceber o grau de loucura do jovem soberano, lembrou-se do povo que dependia dele e uma grande amargura invadiu sua alma. Artestes recolheu-se num canto para se acalmar.
Como todo bom egípcio, ele era religioso e, ali mesmo, entregou-se à sua fé e orou. Artestes fizera parte dos círculos iniciáticos. Pertencia a uma nobre família egípcia, seus pais desejavam que ele se tornasse sacerdote, mas seu temperamento romântico levou-o a optar pelas artes. Nos círculos iniciáticos que frequentara, conhecera os preciosos ensinamentos que anunciavam a vinda de um Messias. Em seu íntimo, imaginava como seria aquele homem. Sentia por aquela imagem uma grande admiração que o levou, certa vez, a sonhar com o Senhor. O sonho foi tão maravilhoso que ele ficou em estado de graça por muitos dias. A partir deste sonho, aquela imagem nunca mais se desfez de sua mente. Era ao Senhor que ele buscava, naquele momento cheio de tristeza, em que suas forças eram impotentes. Algumas vezes, chamou-o no silêncio da noite e, em suas necessidades mais prementes, sempre se sentia fortalecido quando pensava nele. Somente alguém com tal amor poderia acalmar a fúria do ódio. Ódio sangrento que tinha raízes no próprio mal. Sem um auxílio espiritual, uma força maior, ele nada poderia fazer para modificar seu destino. O artista refugiou-se num canto, sentou-se por trás de uns arbustos, sob o clarão do luar. Olhou para o céu e viu as estrelas cintilantes. Depois fechou os olhos e ligou-se àquele ser, implorando sua ajuda para suportar aquele fardo que se lhe tornara muito pesado. Orou com toda a sinceridade de seu coração. Louvou o Deus magnânimo que adorava. Ó Deus das alturas, tu que brilhas mais que o sol, tu que cuidas das plantas, dos animais e alimenta a alma inteligente do homem e faz com que os rios corram para uma mesma direção. Tu, que conheces o começo e o fim de todas as coisas, ouve o meu cantar, ouve, ó Deus das alturas, o meu chorar e me consola o pranto, e livra-me do mal daqueles que desconhecem o seu poder. Dia virá em que todo o ódio se esvairá com a luz do teu amor. Consola o meu coração, enxuga meu pranto e infunde em minha alma a fé e eu nada temerei, contigo a meu lado. Ó Deus das alturas, Deus da minha alma. Consola o meu coração e me dá alento, me concede sabedoria para reger o meu destino. Protege a minha amada das garras do mal, deste terrível jugo que nos sufoca e das cadeias que nos aprisionam. Suas palavras, quase imperceptíveis, deram-lhe uma couraça protetora. Artestes estava muito belo sob aquele luar prateado. Dominado pelos eflúvios equilibrados de sua oração, sentiu muita paz e, neste clima de confortante esperança, nem percebeu a presença de sua amada, que se aproximara silenciosamente. Aristona, tão logo se viu livre daquela orgia, foi procurá-lo. Precisava se recompor daquelas bebidas que era obrigada a ingerir, mesmo em pequenas quantidades. As drogas estavam comprometendo sua saúde mental e física. Encontrou seu amado, ajoelhado e imitou-o, ocultando-se atrás das plantas. De onde eles se encontravam, podiam ver o luar magnífico que iluminava a terra. Tu aqui, Aristona? Olhou-a admirado. Sim, Artestes, eu mesma, respondeu-lhe num sussurro, muito pálida. Não tens medo que te vejam comigo? Perguntou-lhe, olhando para os lados. Neste momento, todos estão ébrios. Cambises também, encontra-se desacordado e embriagado. Eu não conseguirei fechar os olhos depois de tudo o que presenciei nesta noite, o deprimente quadro que deixei para trás. Sinto-me, também, assim, disse Artestes. Ocultos atrás das folhagens, acreditavam os namorados que ninguém os veria. Fazia tempo que não tinham oportunidade de se encontrarem a sós. Fortalecidos por seu amor, grande felicidade os invadiu e se esqueceram de tudo. Queriam apenas matar a saudade um do outro. Seus olhos falavam do que lhes ia na alma. Aquele idílio do coração dispensava qualquer palavra, o importante era o amor. Artestes envolveu-a nos seus braços e beijou-a longamente. Minhas noites têm sido povoadas de sonhos magníficos em que tu estás presente, Aristona. Causa-me dor e angústia ver-te sofrer nas mãos de Cambises e nada poder fazer para aliviar-te. Sinto-me covarde. Beijou seus delicados dedos numa única confissão, selando seu segredo. Meu coração, já me dizia, Artestes,
que um dia estaríamos assim frente a frente. Este é o único momento que de fato me alegra e me dá forças para suportar a minha vida. Deus atendeu meu pedido, pequena flor. Quando iremos terminar este cativeiro? Já decidiste sobre a nossa fuga? Ela e o sumo sacerdote eram os únicos que sabiam sobre Esmerdes. Não, Artestes, temo por nossas vidas. Cambises irá para longe, além mar. Não se sabe quanto tempo ficará ausente. Quando regressar, nosso filho já terá nascido. Então tudo será mais fácil. Aguardemos, meu amado. O que presenciei hoje, meu amor, preocupa-me. Temo por ti e nosso filho. Nem penses, Artestes, em modificar o meu destino, pois sucumbiremos os dois. Nem Deus poderá nos proteger da fúria de Cambises, se descobrir nosso segredo. Ele não suporta nenhum tipo de traição. É um homem perigoso e ninguém vive ao seu lado em segurança. Disse Artestes desejoso de terminar logo com o sofrimento dela. Artestes, Cambises necessita de amor e compreensão, quando se sente amado, torna-se manso como um carneiro, defendeu-o, Aristona. Mas o artista sentiu-se enciumado e reclamou, tu ainda tens coragem de defendê-lo, Aristona. Por mais que eu queira odiar Cambises, não consigo, Artestes. Sinto-me presa a ele. Seu amado estava com ciúmes e Aristona, para amenizar seu tormento, enlaçou-o carinhosamente. Enquanto isso, meu amor, pensemos em dar um nome para nosso filhinho. Ou será uma menina? O ventre de Aristona mexeu-se e os dois enamorados se esqueceram um pouco daquele que os fazia sofrer. O casal passou o resto da noite entre beijos e juras de amor. Nada mais preciso, além de me sentir amada, pois meu destino está traçado nestas estrelas que cintilam na abóbada celeste. Aristona estava triste, convicta de que nada poderia mudar seu destino, enquanto Cambises existisse. Resta-me a felicidade de viver ao teu lado, mesmo vendo-te de longe e contentando-me com pequenos momentos como este. Amas-me, minha flor? Sim, Artestes, do primeiro momento em que te vi e teus olhos pousaram sobre os meus, senti minha alma se aquecer como se um raio do sol entrasse na minha triste vida. Os dois, encantados com o momento, nem perceberam que a aurora já ensaiava sua luz. Ao se depararem com a claridade, separaram-se a contragosto e cada qual foi cuidar de se recolher em seu aposento, o mais rápido possível. Capítulo 13. A vingança. Infelizmente, um dos espiões de Cambises presenciou aquele idílio. O espião somente esperou o rei acordar para lhe contar tudo o que vira. Antes o espião tivesse ignorado o que vira, pois o rei, ao saber, ficou enlouquecido de ciúmes e ódio. Nada fez de imediato, mas decidiu levar o amante e a irmã para o mar. Sua vingança seria em alto mar. Evitou Aristona até a realização da viagem. Seus olhos destilavam ódio e ninguém podia avaliar a fúria que lhe invadira o coração. Apressou sua viagem. Aristona, sem desconfiar das intenções de Cambises, acompanhou-o até o navio para assistir à colocação das estátuas e dos objetos em sua cabine. Cambises permaneceu em silêncio durante todo o trajeto. Estava pálido e estranho. A jovem pensou que seria consequência da ressaca da noite anterior. Assim que eles chegaram, Aristona viu 2 soldados carregando Artestes e outros levando as estátuas. De pronto não compreendeu o que se passava e, naquela confusão, não viu que Artestes estava preso. Olhou rapidamente, estranhou o fato, mas Cambises estava ao seu lado. Procurou não demonstrar sua curiosidade, porém, logo compreendeu do que se tratava. Viu os soldados amarrarem Artestes na proa da embarcação. Foi então que Aristona começou a desconfiar da estranha atitude de Cambises. Sua preocupação aumentou quando viu Artestes sendo amarrado a uma das estátuas. Olhou para trás e a embarcação estava a alguns metros do porto. As torturas começaram para o desespero dos 2 amantes. A jovem fez menção de se afastar e Cambises a segurou fortemente nos braços. Fica! Exclamou raivoso. É para teu deleite. Pagarás a afronta que me fizeste. Ela tudo compreendeu, Cambises já sabia de seu romance.
Solta-me, pediu, tentando se libertar de suas mãos. Ele obrigou-a a ver toda a cena. Artestes já havia apanhado muito, porque seu corpo estava sangrando. O moço foi amarrado e esticado pelos pés e pelas pernas entre duas estátuas, no pescoço colocaram-lhe uma tábua em forma de colar, impedindo-o de mexer a cabeça. Assim Artestes sofreu durante todo o trajeto, sob o sol escaldante e sob as torturas indescritíveis, ordenadas por Cambises. Aristona foi obrigada a assistir aos maus tratos e, por mais que tentasse se soltar para não ver a terrível cena, não conseguia. O artista já estava desfalecendo, sua agonia chegava ao fim. Cambises, antecipadamente, brindava sua morte e obrigava-a a brindar com ele. Alguns artistas, amigos de Artestes, estavam completamente apavorados com aquela demonstração plena de crueldade, mas ninguém podia fazer nada. Ali era assistir ou morrer. Piedade, Cambises. A morte é menos cruel, disse Aristona num sussurro, enquanto lágrimas abundantes desciam sobre sua face descorada. Vendo que suas palavras não o tocavam, continuou, nunca mais olharei para outro homem, senão tu, ó Cambises, por piedade, rogo-te, mata-o. O estranho brilho em seu olhar fulminou-a como um raio. Seu irmão tornara-se horrível a seus olhos. Aquele olhar lhe dizia tudo e ela, naquele instante, odiou-o com toda a força de sua alma. Desejou arrancar-lhe os olhos, estraçalhá-lo e vingar o flagelo que seu amado estava sofrendo. Ao vê-lo no estertor da morte, a pobre mulher sentiu-se a mais vil das criaturas, impotente para salvá-lo. Com o coração arrebentado de dor e ódio, avançou para Cambises como uma fera enlouquecida. Os soldados ficaram impressionados com sua atitude. Como uma mulher tão frágil poderia ter adquirido tamanha força, pensavam eles, assistindo ao ataque e à rapidez dos acontecimentos. Era impressionante. A sua fúria foi tão grande que conseguiu atingir Cambises com um golpe certeiro, num dos olhos. Os soldados, porém, a impediram de continuar. Cambises ficou vermelho de raiva e ordenou que a amarrassem frente ao jovem agonizante. Odeio-te, Cambises, odiar-te-ei pelo resto de minha vida. Gritou, enfurecida. Parecia uma leoa e, se os soldados a largassem, talvez ela tivesse matado seu irmão ou se atirado ao mar. Cambises, embriagado, ria, parecendo um gênio infernal, ao vê-la se debater. De sua face escorreu um filete de sangue, provocado pelo anel de Aristona ao atingir-lhe um olho. Aristona não suportou o esforço e desmaiou. Ela foi poupada de ver o final daquele a quem jurara amar para sempre. Ebares, um dos oficiais de Cambises, ficou compadecido e socorreu-a. Felizmente, Cambises não se opôs e permitiu que a recolhessem ao interior da embarcação. Ela já havia visto o suficiente para se lembrar de que jamais deveria tê-lo afrontado. Artestes, ainda vivo, foi lançado ao mar com as duas estátuas. Que se afogue, traidor! Gritou ao vê-lo cair na água. Não queria que Aristona procurasse seu corpo, mergulhado no mar. O rei chegou até o final da proa e brindou o mar por tê-lo tragado. Os soldados, temerosos, olharam Cambises. Seu rosto estava impassível, apenas o vento balançava seus cabelos e fazia tremer suas roupas. Por um momento pensaram que ele iria mandá-los matar a própria irmã. Para o alívio geral, ele nada fez contra a vida da irmã. O mar bateu agitado no casco da embarcação. Ele apenas disse: remem para a terra. Aquela tarde foi terrível para todos os que amavam o artesão. Capítulo 14. A princesa infeliz. Depois do horrendo episódio, a vida de Aristona tornou-se 1000 vezes pior do que já era. Talvez tivesse sido melhor ter caído no mar e morrido com Artestes. Oh, meu Deus, por que não me atirei ao mar? Pensava a jovem, deprimida. Nefer e Mirtes, suas aias, tudo fizeram para animá-la. Ainda tens o teu filhinho para te alegrar, diziam na tentativa de confortá-la, desconfiadas de que o herdeiro do trono fosse filho do artista. Dias depois, Cambises entrou no aposento, possesso, porque ela não reagia. Aristona percebeu que ele entrara ali, mas nem sequer o olhou.
Verdadeiro ódio abrigava em seu coração por aquele que lhe tirara a felicidade, e agora só pensava em morrer. Nunca mais queria olhá-lo. Por que me traíste, Aristona? Perguntou mais ameno, ao vê-la tombada daquele jeito. Ela continuava inerme, parecia nem respirar. Ele se aproximou e tocou-a, mas Aristona voltou-se para ele com todo o ódio de sua alma e o resto de energia que lhe restara. Odeio-te, Cambises, por tudo que fizeste. Quero morrer, também, como ele, suplicou. Ao ouvir suas palavras, o ciúme subiu-lhe à cabeça. Não, não morrerás, infeliz, haverás de viver para o teu castigo. Exclamou, enciumado. Mata-me, Cambises. Meu filho jamais te chamará de pai. Suas palavras penetraram em seu coração como um punhal afiado. Meu filho pertence a Artestes. Somente a ele hei de amar. Exclamou para se vingar com palavras, já que não podia fazê-lo com uma arma. Nem o mais hábil atirador de seu reino poderia ter atingido o alvo, tanto quanto suas palavras que o feriram no mais profundo de seu ser. Mentiste, traidora! Furioso e cego, Cambises, de onde estava, apenas ergueu a perna direita e deu-lhe um violento pontapé no ventre. Seu ódio foi tão grande, que sob o impacto do golpe, Aristona desfaleceu. Debilitada pelo sofrimento e maus tratos, ela perdeu o fruto de seu amor e, em consequência do aborto, faleceu. Cambises, taciturno e calado, não pranteou a irmã e passou semanas totalmente isolado. Não quis ver mais ninguém. Parecia um fantasma rondando de um canto a outro. O palácio mergulhara numa nuvem negra e todos se sentiam mal. Os conselheiros tentaram se aproximar, mas o rei ainda continuava entregue aos seus pensamentos sombrios. Ninguém podia adivinhar o que viria após o seu completo mutismo. Capítulo 15. Traição. O rei conseguiu sair daquele isolamento e sua alma parecia ter entrado em profunda letargia. Entregou-se de corpo e alma à organização do seu exército para a conquista da Etiópia. Seu próximo passo era fortalecer seu exército e ampliar seu colossal império. As notícias que lhe chegavam da Pérsia não eram animadoras. Estava certo de que seus governantes o estavam traindo. Para acabar com suas preocupações, o rei decidiu eliminar seus inimigos. Sem pensar nas consequências, sem ouvir seus conselheiros, mandou prender vários membros da realeza que tiveram a audácia de desacatar-lhe as ordens e os enterrou vivos. Dentre estes nobres estava Istaspes. Toda a Pérsia passou a temê-lo ainda mais depois dessa matança. Cessaram as pressões. O rei e seu exército instalaram-se em Ecbatana, enquanto aguardavam qualquer notícia desfavorável para atacarem. Toda a Pérsia temia a revanche do rei e o seu principal governante, Istaspes, também fora morto misteriosamente. O Diaorresne, o médico egípcio, aliara-se a Dario, levado por seu interesse em governar o Egito e em virtude da agressão de Cambises aos sacerdotes de seu país. Os dois esperavam apenas uma oportunidade para eliminarem Cambises. As notícias das atrocidades do rei chegaram às províncias. Capítulo 16. Ismerdes, o príncipe persa. Ismerdes continuava em seu esconderijo. Soube dos abusos de Cambises e da morte da irmã. Consternado, o príncipe lamentava a atitude de seu irmão. Era hora de agir e modificar o triste quadro, antes que as coisas piorassem. O príncipe, durante seu exílio, formou um colégio de magos. Ismerdes aguardava o momento exato em que deveria se apresentar a Cambises para conter a revolta que se tramava para eliminá-lo. Mas as atitudes impensadas do irmão fizeram com que Ismerdes agisse por si mesmo. A Pérsia necessitava dele. Era o momento de se apresentar àqueles que o julgavam morto. Ele e os magos partiram para Susa, onde se encontrava Prechaspes. Antes de partir, Ismerdes agradeceu a Hanófer o abrigo que lhe dera e os sábios ensinamentos recebidos. Ele e Hanófer se comunicariam, dentro do possível. Cambises encontrava-se nas proximidades de Ecbatana com seu exército. Ismerdes, informado dos passos de seu irmão e da rebelião que se formava, arquitetou um plano para desmascarar aqueles que atentaram contra a sua vida e, agora, desejavam eliminar Cambises e assumir o governo.
Cambises corria perigo. Esmerdes disfarçou-se e entrou em Susa, como um forasteiro. Ninguém o reconheceu. Os magos que o acompanharam ficaram à espreita, caso o Bardia precisasse de seu apoio. Prechaspes governava no lugar de Istaspes e acreditava que Esmerdes estivesse morto. Fazia algum tempo que ele desaparecera. Cambises havia cessado as buscas. Todos passaram a acreditar que ele estivesse realmente morto. Aliás, os boatos eram de que o rei havia assassinado seu próprio irmão para desfrutar de todo o império. Esmerdes burlou os guardas e entrou na sala de Prechaspes pela porta que estava semicerrada. Chamou o companheiro. Prechaspes. Aquela voz tão conhecida fez Prechaspes estremecer. Mas, o mago estava irreconhecível, emagrecera e perdera a tez morena. Quem és tu? Perguntou, assustado, apoiando-se na mesa para não cair. Sou eu, Tanaoxares, respondeu Esmerdes, com um sorriso. Surpreso, Prechaspes acreditou que alguém estava a brincar com ele e chamou os guardas. Guardas, prendam o impostor. Ante aquela ordem inesperada, Esmerdes não teve tempo de falar. Não me acreditas, Prechaspes? Ou temes a minha presença? Indagou cheio de estranheza. Os guardas entraram e prenderam Esmerdes, que não reagiu, certo de que seria logo reconhecido como o filho do rei. Não é possível. Alguém está se aproveitando da situação e se faz passar por Esmerdes. Preciso apurar os fatos antes de declarar que este homem seja realmente o Bardia, pensou Prechaspes, enquanto ganhava tempo. Temeroso de que aquele homem fosse um mentiroso, quis interrogá-lo para descobrir se ele falava a verdade. A tudo que lhe foi perguntado, Esmerdes respondeu com firmeza. Somente depois do interrogatório, Prechaspes se rendeu. Esmerdes, o sábio, falou admirado, o filho de Ciro, meu Deus, onde estavas, homem, todo este tempo? Falou Prechaspes, convicto de que estava diante do Bardia. Esmerdes contou sua história, mas omitiu a tentativa de assassinato, pois fazia parte de seu plano. Cambises precisa saber, urgente, que estás vivo, Esmerdes. Esmerdes observou Prechaspes e o luxo em que vivia, rodeado das mais finas pratarias e seu escritório revestido com ricos tapetes e finas esteiras, nada lembrava o antigo escudeiro de Cambises. O mago colocou-se a par dos negócios dos outros reinos, de sua irmã e de Dario, e teve a impressão de que sua presença trazia a Prechaspes um certo desconforto. Ele vinha reivindicar o seu lugar. Prechaspes deixava transparecer em suas atitudes sua decepção. Teria ele acaso se aliado a Dario? Essa dúvida atormentou Esmerdes, mas continuou firme em seus propósitos. Cambises precisa saber urgente, tornou Prechaspes a dizer, pois ele próprio havia duvidado de Cambises, julgando que este mandara matar o irmão. Oh, Bardia, eu que julguei Cambises. Ele parecia sincero, pensava Esmerdes, atento a todos os movimentos. A partir de hoje, assumirei meu lugar, destinado por Ciro, meu pai. Quanto a ti, ó, Prechaspes, continuarás servindo a coroa e seguirás minhas ordens até que Cambises volte, pois acredito que ninguém foi tão fiel a ele quanto tu. Prechaspes não teve outro jeito senão entregar-lhe o trono. Enviaram correspondência às províncias notificando que o mago estava vivo e viera assumir o governo geral das províncias. Capítulo 17. Dario. Assim que Dario soube da notícia, saiu às pressas de Ecbatana, onde vivia na maior ostentação com a tossa e foi verificar a veracidade daqueles fatos. Nada disse a ninguém, quis primeiro se certificar, pois acreditava que Esmerdes estivesse morto. Suspendeu a emboscada que havia preparado para Cambises, pois aquele aviso podia ser um golpe dele para confundi-los. Era necessário ter-se cautela, nunca se sabia onde estavam escondidos os olhos e os ouvidos do rei. Ele estava certo de que o Bardia morrera. Por precaução, preparou seus aliados e enviou arautos por todo o reino, avisando que um mago havia tomado a identidade do príncipe Esmerdes. Todos deviam manter-se alerta, porque ele ia dar cabo do impostor. A emboscada foi adiada. E Dario partiu sem demora para Susa, a fim de desmascarar o falso mago.
O Diaorresne acompanhou-o, pois ambos não poderiam se enganar. Ao chegarem em Susa, Prexaspes os esperava. Depois de conversarem a respeito do aparecimento do príncipe Esmerdes, Prexaspes declarou a verdade aos dois que o ouviam, decepcionados e surpresos. Dario, constatei por mim mesmo. É o Bardia, irmão de Cambises. Como? Se ele morreu, afirmou Dario, peremptório. Sim, eu sei, mas o homem é a semelhança de Esmerdes Tanaoxares, filho de Ciro. Não, não pode ser. Onde está o impostor? Perguntou Dario, nervoso. Seus homens afirmaram que o haviam matado, pensou, convicto de que aquele homem era um farsante. Enquanto Prexaspes saiu para avisar Esmerdes que eles haviam chegado, Dario e o Diaorresne conversavam a meia voz. É necessário que se resolva tudo o quanto antes, porque Cambises está marchando para Ecbatana com o seu exército, explicou o Diaorresne, que temia a fúria do rei. Não temas, o Diaorresne, Cambises está perdido. Histaspes fez um bom trabalho e eu darei aos persas o que eles esperam. Vingarei a morte de meu pai. Gobrias espera apenas um sinal para agir. Toda a nobreza está a nosso favor. O único que se encontra ainda favorável a Cambises é Prexaspes, mas logo ele saberá com quem está lidando. Dito isso, Prexaspes entrou e os chamou. Venham, senhores, e constatem a verdade. Ele é o Bardia. Na sala de audiências, Esmerdes estava tranquilamente assentado. Junto a ele, os 7 magos que o acompanharam do Egito permaneciam em pé. Dario estremeceu, porque não esperava jamais encontrar ali o verdadeiro Tanaoxares. Esperava-te, Dario, para um acerto de contas, disse sem o temer, o Bardia. Perplexo, Dario perdeu a voz. Aquele homem estava apenas um pouco mais magro e o encarava triunfante. O Diaorresne e Dario se entreolharam, amedrontados. Eles não podiam acreditar, ou estavam diante de um fantasma. Fantasmas não são palpáveis, então seus homens o enganaram, ou foram enganados. Tudo aquilo passava pelo cérebro de Dario, que não tirava seus olhos do mago. O Diaorresne viu-se perdido e procurou se inocentar perante Esmerdes. És tu mesmo, Esmerdes, em carne e osso, fogo em saber que não morreste, falou o Diaorresne, tentando livrar sua própria pele. Não finjas, o Diaorresne. Sei de todas as tuas conspirações. Pensaste que morri? Depois voltou-se para Dario. Dario, jamais pensei que trairias o rei. Infelizmente, não tens a mesma têmpera que teu pai, Histaspes, este pelo menos teve uma virtude, foi fiel a Ciro, até a morte, investiu Esmerdes, irônico. Dario não articulou palavra, até então. Julgando que os irmãos tinham um prévio acordo em se encontrarem, ele decidiu negar tudo, para ganhar tempo. Sua cabeça maquiavélica começou a arquitetar um plano. O único jeito era apresentar um culpado que o livrasse daquele complicado impasse, ou provar que aquele homem era um impostor que se interpunha, aproveitando a situação de rebeldia por que passavam. Afinal, Prexaspes constituía um estorvo a seus planos, com certeza. Se Cambises teimasse em ficar no Egito, ele se tornaria o governador das províncias. Aquele Esmerdes poderia muito bem passar como um falso, um impostor, e ele eliminaria os dois. O povo não seria tolo em acreditar naqueles magos que ressurgiam do nada. Teria que agir rápido, antes que os outros viessem identificá-lo. Aproveitaria esse momento e convocaria os nobres persas que se encontravam revoltados com Cambises, juntos vingariam a morte de seu pai e dos outros persas que ele havia mandado assassinar. Príncipe Esmerdes, filho de Ciro, fico contente que estejas vivo e assumas as províncias. Disse, esforçando-se por ser convincente e ganhar tempo. Informemos Cambises, que se encontra nas proximidades de Ecbatana, pois agora poderemos voltar para o Egito e terminar as construções iniciadas. O mago sabia que ele mentia, mas não dispunha de nenhuma prova para prendê-lo, o melhor seria deixá-lo ir e, por sua vez, vigiar suas atitudes. Após as perguntas sobre onde ele estivera todo este tempo e o que afinal havia lhe acontecido, Esmerdes dispensou respostas, retornando a seus afazeres e despediu-os.
No entanto, a notícia de Dario às províncias sobre a falsidade do príncipe havia se alastrado e ele exploraria aquela confusão para agir e insuflar a revolta por todos os cantos. Ao sair do palácio, do primeiro ao último que encontrou, Dario e o Diaorresne foram dizendo que um falso mago havia se apossado do trono. Não havia provas contra eles e Prechaspes não tinha autoridade para prendê-los em Susa. Capítulo 18. Em Ecbatana. Nas proximidades de Ecbatana, o grande exército treinava, enquanto confeccionavam novas armas e armaduras. A notícia de que o príncipe Esmerdes estava vivo e se encontrava na Pérsia, causou grande tumulto. Cambises não sabia em quem acreditar. As histórias mais disparatadas eram comentadas entre seus generais e soldados. Ninguém sabia ao certo o que estava realmente se sucedendo, tal a série de boatos espalhados pelas províncias. A mais convincente notícia que chegara até Cambises, era que Esmerdes estivera todo este tempo escondido, porque desejava provocar uma rebelião e lhe tirar o poder. Outro boato era que a aristocracia persa não queria reconhecer Esmerdes, porque queria eliminar os descendentes de Ciro e escolherem um novo rei. A verdade é que Cambises ficou curioso e um tanto emocionado com a possibilidade de Esmerdes estar vivo. Mas os falatórios sobre a possibilidade de uma rebelião e seu irmão estar envolvido o irritavam. Sua mente não comportava mais tais notícias, queria ver Prechaspes, ele era o único que poderia acalmá-lo. Aquelas notícias o abateram muito. Em decorrência de seu estado psicológico alterado, o rei sofreu uma crise epilética, enquanto examinava sua espada. Na crise, foi impossível tirar-lhe a arma da mão, e ele acabou por se ferir numa das coxas com a sua própria espada. O rei, ensanguentado, foi levado imediatamente para o leito de repouso e medicado, mas o ferimento era muito grave. A arma golpeou várias vezes o mesmo lugar e abriu uma enorme ferida. O sangue jorrou forte e somente com muito esforço o médico conseguiu estancá-lo. Cambises perdera muito sangue e sua grande energia física entrara em decadência. Assim que o rei teve condições de falar, estava muito confuso, mas ordenou a seus súditos: enviem um emissário de confiança a Prechaspes e diga-lhe para vir em pessoa com o mago que se diz ser o príncipe Esmerdes. Dario ainda estava em Susa, quando souberam que Cambises achava-se gravemente ferido. Esmerdes, por que não iremos nós onde se encontra Cambises? Perguntou Prechaspes, preocupado com a saúde de Cambises. Esmerdes, no entanto, recusou-se a acompanhá-lo, pois sabia que Dario estava apenas esperando que ele se ausentasse para levantar a rebelião que já havia iniciado e tirá-lo do poder. Vai, Prechaspes, dize a Cambises que o aguardo. No palácio tinha guardas armados por todos os cantos. Prechaspes retirou-se acompanhado de alguns homens e foi ter com Cambises no acampamento. Dario e o Diaorresne procuraram a aristocracia persa que detestava Cambises e iniciaram seus planos para tomarem o poder de Cambises e desmascararem o mago. Capítulo 19. A morte do rei. Prechaspes encontrou o rei muito mal, sua agonia não tinha explicação. Tinha a boca seca e ferida por causa da febre. Emagrecera e gritava de dor. Toquem, homens, levemos o rei para Ecbatana, ordenou Prechaspes, vendo que ele não conseguia coordenar mais sua mente. Cambises, no auge da febre, tinha visões que o maltratavam mais que a ferida. Entre gemidos e lágrimas, o rei deixava escapar algumas frases sem nexo. Não há mal maior que um homem perder sua dignidade. Oh, Ciro, por que não te ouvi? Lamentava-se chorando. Prechaspes e os soldados persas que acompanhavam aquele final estavam consternados com a agonia de seu soberano a quem amavam e que os havia acumulado de bens. Depois o rei gritava de dor como se todos os fantasmas do Amente ali estivessem grudados em sua fronte. Afastem-se, malditos, por Moloque, Deus infernal que me atraiçoou. Fujam todos, gritava de dor e desespero. Empastado de suor, ele via Aristona que o amaldiçoava. O espírito da irmã, quando vinha, causava-lhe tanta agonia, que ele chorava, arrependido, como uma criança. Aqueles eram os piores momentos para os que o assistiam.
Seus soldados lamentavam-se e se prostravam ao chão, pedindo misericórdia para o rei. Ajoelharam-se, colocando as armas na areia e pediam a Deus por seu rei, quando percebiam que ele não mais suportava o sofrimento. A viagem tornou-se um tormento para eles. Água, água, gritava Cambises febril. Tomava água e não se conformava. Água, mato todos, por negarem água ao rei. Gritava, segurando a rica caneca. Ariston maldita, por que me traíste? Gritava para o espírito ali à sua frente. Tu ris, Aristona, ris do meu sofrimento. Sussurrava rouco e sem forças com a garganta ferida e seca. Alguns abutres sobrevoaram o local ao perceberem o cheiro de carne podre. Eles vinham como um mau agouro, anunciando o fim. Um soldado atirou uma flecha e eliminou um abutre, que caiu, espantando os outros. Ante o mau agouro, outro abutre insistiu e bateu as asas próximo deles. Nova flechada e ele tombou. Ainda estavam longe de Ecbatana. Um grande silêncio aconteceu ali, entre eles, que sem saber o porquê, sentiram uma sensação muito estranha. O tempo parou. É assim que acontece quando uma grande entidade se aproxima dos mortais, um quê de magia transcende o ar que os vivos respiram. Os soldados baixaram suas cabeças em sinal de respeito. Era a chegada do grande rei da Pérsia, Ciro, que vinha encontrar-se com seu filho agonizante. Meu pai, demoraste tanto, disse, enfim, entre lágrimas, ao divisar a figura paterna. O enfermo estendeu os braços para o ar e todos perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo. A vibração do espírito de Ciro abarcou os presentes e alguns súditos, que possuíam a vidência espiritual, instintivamente ajoelharam-se, ante aquela majestade ali na cabeceira do moribundo. Prexaspes, também, viu o querido rei. Era um atestado, para ele incontestável, daquilo que o rei sempre lhes ensinara: o espírito podia se comunicar com os vivos. A visita foi rápida, mas tão intensa que ninguém ousou dizer palavra. Cambises chorou, quando seu pai se afastou. Seus soluços cortavam o coração, arrependido do que fizera. Passaram-se mais um dia e uma noite de agonia, no deserto. Cambises estava trêmulo como uma vara de bambu ao vento, sua energia vital chegava ao fim. Os soldados que passaram aqueles dias ouvindo seus lamentos entreolharam-se assustados, quando nada mais ouviram daquela boca, cujas mandíbulas estavam feridas de tanto se debater. Era o fim. Muitos choraram e rasgaram suas vestes em sinal de dor. Estavam próximos de Ecbatana. Os abutres voavam silenciosos como manchas escuras no céu anil. Capítulo 20. A história é feita de oportunidades. Meses depois, Dario encabeçou uma rebelião contra Esmerdes e seus companheiros. O motim fora provocado para que os persas crescem que aquele Bardia era um falso mago que estava no poder. Um grande impostor que tomara o lugar do príncipe Esmerdes. Prexaspes tentou provar que aquele mago era Tanaoxares, o filho de Ciro. Os persas, apesar de conhecerem a idoneidade moral do escudeiro do rei, não lhe perdoaram sua fidelidade a Cambises. Dario era o preferido dos nobres persas e aproveitou a oportunidade para se ver livre de Prexaspes, acusando-o de ter assassinado Esmerdes por ordem de Cambises. Prexaspes recusou-se a mentir aos conselheiros do império e continuou a afirmar que aquele homem era o príncipe Tanaoxares, filho de Ciro. Basta, senhores, que o examineis. Ainda tentou Prexaspes, elevando a voz. Dario estava com a maioria. O Bardia fora preso no calabouço com os magos, seus soldados nada podiam fazer. Sem ninguém para apoiá-lo, o fiel amigo de Cambises, sabendo das humilhações que iria sofrer nas mãos do inimigo, disse aos ministros: prefiro a morte, senhores, pois meu dever, como todo persa, é dizer a verdade, somente a verdade. Não matei Esmerdes. Este homem que acusais ser falso, trata-se de Tanaoxares, o filho de Ciro. Ele é o único herdeiro vivo do grande rei, a quem todos nós devemos reverência. Ele é o herdeiro do rei, o único a quem devemos reverenciar. Morro, mas atentai para quem me acusa.
O espírito de Ciro vive através de seu último herdeiro Aquemênida, mas este encontra-se preso num calabouço. Acaso desejas colocar no trono persa o verdadeiro assassino do rei? Dito isso, e estando perdido, suicidou-se ali, na frente de todos. A atitude de Prexaspes constrangeu vários persas, porque sabiam de sua alta moral. Era sua palavra assinada com seu sangue. Dario, apoiado pela forte nobreza da Pérsia, vendo que alguns ficaram indecisos, levantou-se e fez um longo discurso sobre as iniquidades religiosas que Cambises desejava introduzir tanto na Pérsia, quanto no Egito. Prometeu aos povos que as leis colocadas no Avesta seriam todas respeitadas. Os persas, descontentes com os magos, desejavam se livrar deles, e como não confiavam naquele impostor, e Dario demonstrava-lhes coragem suficiente para o desmascarar, trocavam ideias uns com os outros. Levado pelo momento propício, o pretendente à coroa mandou trazer Esmerdes e os magos, que estavam presos e os submeteram a dolorosas torturas. Após provar que o Bardia era realmente um mago impostor, assassinou-o, barbaramente. Os 2 filhos varões de Ciro estavam mortos, ninguém ali para reclamar a coroa. Os nobres persas proclamaram Dario rei. Este monarca, ao subir no trono, fez questão de apagar o nome de Cambises II em todos os lugares onde fora registrado. Epílogo. O espírito de Cambises vagava solitário pela planície deserta. Seus gemidos se misturavam aos do vento, que soprava as areias, criando novas montanhas. Ninguém por ali para ouvir seus uivos de dor e seus tristes lamentos. De que lhe adiantava gritar, naquele deserto, onde somente farrapos humanos perambulavam como sombras da noite voltejando sobre seu cadáver. O pobre monarca, ao se deparar com sua indigência, baixou a fronte altiva e chorou. Seu reino desaparecera, sua corte não estava mais à sua disposição. Ninguém para ordenar. Ficou assim, prostrado, na mais profunda solidão, até que, rendido sobre si mesmo, recordou-se dos ensinamentos paternos. Ao se lembrar de Ciro, uma rajada forte levantou a areia do deserto e ele divisou, entre a abóbada e a terra, a figura majestosa do rei. O espírito daquele que fora seu pai, o observava muito sério. Seus lábios não articulavam palavra, sua voz, porém, soprava clara como o vento. Cambises ouviu-o, nitidamente, dizer: Pobre filho, descuidaste do rebanho que te confiei. Olvidaste meus conselhos e agora tremes de dor. Não adianta lamentares o tempo perdido. Ergue-te. O sino da memória tocou mais uma vez. É tempo de recomeçar. Tens uma grande dívida, meu filho, erguer os caídos e sustentar os fracos que deixaste ao léu. Sob o teu comando, eles haverão de ressuscitar os nobres sentimentos que mataste a golpes de espada e chicote. Recobra a coragem. O lamento apenas adiará a nossa ascensão. Resta pouco para o Cordeiro de Deus surgir das auroras resplandecentes, cujo acesso somente é permitido àqueles que estiverem vestidos com o manto alvo da pureza. Ao ouvir a alusão paterna, Cambises gemeu melancólico. Seu pai continuou: Em breve a humanidade terrena conhecerá o verdadeiro esplendor do sol de Osíris. Tu, porém, jamais o verás, a não ser que estejas totalmente puro. Constrangido por aquelas palavras, seu espírito rebelde e altivo quis revidar. Algo estranho o impedia. Cambises estava sem forças, entregara-se ao desânimo. Somente uma âncora poderosa seria capaz de soerguê-lo. Um silêncio glacial envolveu os 2 espíritos. Mediante as últimas impressões de Ciro, um clarão se acendeu em outro ponto do deserto. Viram Hanófer, o sumo sacerdote de Amon. Grande respeito os invadiu. Calados e sombrios, aguardaram aquela entidade iluminada, cuja ascensão moral os sobrepujava. Ouviram sua voz penetrar-lhes, parecia mergulhar no fundo de suas consciências palavras de fogo. Não percam tempo, filhos. Nas areias deste deserto, no oásis da Judéia. É para lá, no Jordão de nossas vidas que a lira vai entoar a canção do amor sublime. Além das montanhas, o sol de Osíris resplandecera sua divina luz para todos os homens da terra conhecerem.
Felizes daqueles que puderem enxergar a sua luz. Feliz daquele que seguir suas pegadas até o fim. A entidade calou-se. O silêncio continuou entre Ciro e Cambises. Ambos sabiam que não lhes seria dado ver o Redentor em carne e osso e seus semblantes tornaram-se sombrios. Entreolharam-se, assustados, e viram o vulto de Hannover, envolto em luz, desaparecer de sua frente. Ciro retomou sua antiga pose. Fez um aceno e um bando de soldados armados surgiu das planícies arenosas para seguir seu grande general. Cambises, desconsolado, continuou ali, cabisbaixo, sem saber qual rumo tomar. Tudo a seu redor estava árido e deserto, quando uma risada sarcástica atingiu-o como uma lança de fogo, despertando. Não! Gritou tapando a visão ao perceber o visitante. Era Moloque que viera atormentá-lo, rindo-se de sua desdita. Desapareça, ó Deus infernal! Repeliu-o, severamente. Todos te abandonaram, mas eu permaneci. Investiu a entidade, maliciosamente. Ninguém se compadeceu de ti, príncipe, porque me repeles. Odeio-te, Arimã. Afasta-te de mim, ou preferes que te destrua? Jamais serei destruído. Sou a sombra que mostra a luz. Sou a antítese do bem. Sou necessário. Não me podes destruir, príncipe. Eu sou a serpente que habita o centro do mundo. Sou o chefe da falange rebelde, sem a qual a luz inundaria o globo e não mais verias a forma bruta. Basta! Repeliu Cambises, cansado. Outra gargalhada sinistra ouviu-se. Infeliz, queres abandonar o prazer que a matéria impõe aos sentidos? Não, respondeu o príncipe sem força. Não me repilas mais. Oferecer-te-ei o elixir que esquentará teu corpo, disse triunfante o Arimã. Um frio envolveu Cambises, que se tornou glacial como uma montanha de gelo. Levantou-se, altivo, mas cansado daquele debate infernal que o extenuara. Deu as costas ao gênio do mal e procurou se livrar. Mas um grande enigma se estendeu à sua frente, mais misterioso e mais forte que todos os sofismas. Viu uma imensa duna de areia transformar-se numa ampulheta gigante. Estarrecido, Cambises viu enormes grãos de areia caírem, um após outro, obedecendo ao mesmo ritmo e à mesma cadência. A sua voz soou melancólica. Serei sempre este eterno enigma. Rochester. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.